Olá, olá! Estamos juntos hoje, 3 de agosto de 2020. Confira as principais notícias desta segunda-feira. Fim de semana foi de tranquilidade na península, mas aglomeração agora na Praia do Meio. Pesquisadores da Fiocruz alertam sobre possível segunda onda da Covid-19 no estado. Começam a valer as mudanças no anel viário da capital. Veja ainda os gols do jogo que deixou o Ceará mais perto do segundo título da Copa do Nordeste. E a rodada do Campeonato Maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Que essa segunda-feira seja abençoada para você, para sua família, para você que está acompanhando a nossa programação com muita paz e muita saúde nessa semana toda. É o desejo da equipe do Bom Dia, que chega na madrugada para fazer esse jornal que você acompanha e vai até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Muita informação, a informação não para aqui no Bom Dia, você já sabe. Já já Silvio Alves vai voltar com as notícias de segurança. John Coutrin traz os bastidores aí da política, movimentação intensa de olho nas eleições do mês de novembro. E em Brasília também, movimentação intensa daqui a pouquinho com John Coutrin. Os destaques para o começo dessa semana. São 7 horas e mais um minuto. Olha só que imagem bonita, gente. Olha como é que está a maré. A lua cheia e a maré altíssima. Esse período do ano é assim. O mês de agosto já começou e a gente tem imagens da Ponta da Areia. Maré bem alta nesta segunda-feira, é assim que começa a semana. Esse período do ano é aquele período que realmente de maré alta. Fica o alerta para as embarcações também, não é? Para as pessoas que vão ao mar, então, neste mês de agosto. Maré alta na Ponta da Areia. Bela imagem para a gente se inspirar e começar bem essa segunda-feira na capital de todos os maranhenses. É assim que o dia começa, hein? Já já tem a previsão do tempo aqui para a capital e também para o interior do estado. Bom dia aos amigos que nos acompanham em Imperatriz e em Caxias, na TV Difusora Sul, a TV Sinal Verde, Imperatriz também, os nossos companheiros aí que estão nos acompanhando nessa manhã. Já já tem futebol e a gente mostra os gols do final de semana do Campeonato Maranhense e também da Copa do Nordeste. Aliás, falar em Copa do Nordeste, amanhã tem o segundo jogo, aliás, da final da Copa do Nordeste. O primeiro foi no sábado, a decisão entre Ceará e Bahia. Você vai ver ao vivo aqui na Difusora. A gente começa o programa de hoje atualizando os números da Covid-19 no estado e também no Brasil. Já já tem um alerta dos pesquisadores da Fiocruz sobre uma possível segunda onda e a gente pode evitar e você vai ver como evitar já já no Bom Dia. Nosso Bom Dia de hoje é para Nice Ribeiro, que esse mês vai ficar com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Nice, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, boa semana para você, com muita paz, com muita saúde. Obrigada, Adalberto, para você também, para todo mundo que está assistindo a gente. Muito bom dia. Então, a gente vai falar agora dos dados, né, relacionados à Covid-19, primeiro aqui no estado do Maranhão. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, né, o Maranhão chegou a 121.953 casos da Covid registrados aqui no estado. Desses casos, 9.370 são casos ativos, né, pessoas que estão com a doença. 109.533 pessoas já se recuperaram do coronavírus aqui no estado e, infelizmente, 3.050 pessoas morreram por conta da Covid. Agora, falando dos novos casos registrados aí no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, mostram que só aqui na Grande Ilha, né, que compreende os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, foram registrados 104 novos casos. Em Imperatriz, um caso, e nas demais regiões, nos demais municípios aqui do estado do Maranhão, foram 267 casos. Lembrando que entre os novos óbitos registrados, eles aconteceram nas cidades de Barreirinhas, Bom Jesus das Selvas, Colinas, Coroatá, Grajaú, Igarapé do Meio, Paulino Neves, Santa Inês, Santana do Maranhão, Pinheiro, São Luís e também Timon. A notícia boa é que nenhum óbito foi registrado aqui no estado do Maranhão nas últimas 24 horas. Agora, falando da situação do país, foram mais 541 pessoas que morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil, conforme os registros oficiais do último domingo, ou seja, contabilizados de sábado para domingo. Com isso, o total de mortos aqui no Brasil chega a 94.104 casos desde março, né? 45 casos a cada 100 45 casos a cada 100 mil habitantes. De acordo com a atualização também desse domingo, 25,8 mil pessoas foram infectadas desde sábado para domingo, né? O balanço totaliza aí 2,733 milhões
de casos de contaminação pelo coronavírus. 1.301 casos a cada grupo de 100 mil habitantes e, segundo o Ministério da Saúde, 1.833 milhões de pessoas já se recuperaram, felizmente, né, depois da infecção. A região do Nordeste ela é a segunda com a maior quantidade de casos aqui no país, com 878,1 mil casos registrados de coronavírus. E a gente reforça que todas aquelas medidas continuam valendo. Alguns setores já estão retomando suas atividades gradativamente, mas, claro, o uso da máscara ainda é fundamental, é necessário. E também distanciamento social, muito cuidado, né? Porque a doença ainda está aí, o vírus ainda existe. Antes de encerrar minha participação aqui, Adalberto, a gente queria mostrar, como você já iniciou o programa mostrando, né, a maré alta. Nesse período de agosto, a gente sabe que as marés elas são mais altas, principalmente por conta da lua. E o que acontece é um período de transição entre o período seco e o período chuvoso. A gente está saindo do período chuvoso e entrando no período seco e por isso então a gente tem um registro de maré bem alta. De acordo com a tábua de maré, ela pode chegar até 5, já chegou na verdade agora nas primeiras horas a 5 metros de altura a maré aqui nessa região. Essa região aqui da Ponta da Areia, inclusive, que tem bastante bares, né, e que a gente já mostra ao longo do tempo, né, uma questão de infraestrutura aqui desse local por conta dessa maré forte, né, que bate aqui. Adalberto. Bela imagem para a gente começar o dia, Ponta da Areia aí, portanto, com a Anice Ribeiro, mostrando para você, olha só, o pessoal aí dando aquela caminhada e a gente começa mostrando essa bela imagem para você se inspirar e começar bem a segunda-feira. A semana está só começando, gente, a Anice está aí preparada para qualquer outra informação, mas já falou para você sobre os números da Covid-19, daqui a pouquinho ela volta a participar aqui do programa, a gente vai mostrar hoje, daqui a pouquinho, o anel viário, porque lá teve mudança no trânsito já no final de semana e a gente mostra daqui a pouquinho para você, tá bom? São 7 horas e mais 7 minutos, 7 e 7 agora. Pesquisadores alertam para uma possível segunda onda de Covid-19 do Maranhão. Segundo eles, a população voltou a relaxar as medidas exigidas pelo momento da pandemia. Muita gente, a maioria sem o uso de máscara e sem respeitar o distanciamento necessário. Foi assim mais um fim de semana nas praias de São Luís. Pesquisadores do projeto Infogripe da Fiocruz apontam que comportamentos assim já apresentam reflexos no desenvolvimento da Covid-19 aqui no estado, especialmente na capital São Luís. O coordenador do projeto explica que o Maranhão já passou pelo primeiro pico da doença, apresentou várias semanas de queda de novos casos, mas a tendência atual já é de que os números voltem a subir. A chamada segunda onda pode estar perto. O que a gente vem observando com o estado do Maranhão é que, primeiro, passou por um pico, já, né, ali por volta da semana 19, mais ou menos, desse ano, e desde daquela semana começou a cair. Né? Passou por várias semanas aí de queda, semana após semana, mas, infelizmente, nas semanas mais recentes, a gente começou a observar uma tendência e alguns sinais de que isso pode já estar se invertendo. Né, passando por um período de estabilização e até possivelmente retomada do crescimento no número de novos casos. O estado começou o mês de agosto com mais de 121 mil novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. O número de mortes já ultrapassou os 3 mil. Ainda assim, segundo o pesquisador, não atingimos a chamada imunidade de grupo, quando boa parte da população já foi exposta ao vírus. Relaxar as medidas de proteção nesse momento ainda oferece riscos. Começou a cair por quê? Porque a gente mudou. Nós fizemos uma intervenção, nós alteramos a curva. E da mesma forma como nós alteramos para o bem, a gente mudar de atitude de novo pode ter um efeito negativo de justamente fazer esse retorno. Porque o vírus ainda está presente, nós ainda não temos imunidade de grupo, portanto, a gente voltando a interagir mais, a gente facilita a transmissão do vírus. E isso pode, então, estar associado a esse processo aí de uma possível retomada. Deu para entender o que é que desenha? Se precisar, a gente desenha aqui, não tem problema não. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar com o Silvan sobre aglomeração em uma das praias daqui. Dessa vez não foi na Península, na Ponta da Areia, não, até porque houve fiscalização pesada por lá. Mas a gente volta a falar já já de uma aglomeração em uma das praias aqui da capital, a gente vai falar para você. Muita gente deixando de usar máscara, muita gente mesmo.
Então é preciso voltar a lembrar que ainda estamos em tempo de pandemia, gente. Muito cuidado aí, todos os cuidados devem ser mantidos. Você viu aí na fala, inclusive, do pesquisador da Fiocruz, essa preocupação, não é? Mesmo no período de pandemia, muitos empreendedores resolveram apostar em novos negócios. A gente vai ver alguns exemplos, algumas histórias dessa, por exemplo, na região tocantina. Vamos ver. Em todo o Maranhão, já são mais de 17 mil empresas abertas, segundo dados divulgados pelo governo do estado só este ano. O número representa a retração de apenas 1,4% em relação ao mesmo período de 2019. São também mais de 7 mil novos negócios abertos durante o isolamento social entre os meses de abril e junho, como esse Lava Jato. A gente faz uma pesquisa de mercado para saber como que está o mercado nesse sentido, né, de quadro de Lava Jato, e a gente está dando certo. A gente está fazendo esse trabalho e cada dia a gente está só superando a expectativa, né? 3 pilares principais, que é o controle interno, o controle externo e a leitura de momento. Tá? No controle interno, a dica que eu tenho é anotar tudo. Uma dica de anotação principal que a pessoa tem que ter é quando fechar o mês, quanto sobrou no caixa da empresa e desse caixa da empresa, quanto vai ser utilizado para pagar as contas financeiras do mês seguinte, quanto vai ser retirado da empresa. É o controle do caixa da empresa. A empresa tem que ter caixa. O negócio é novo e a forma de trabalhar também. É que uma simples lavagem de carro em tempos de pandemia, estratégias tiveram que ser pensadas. Mas cuidado, assim como em todo negócio, a abertura de uma empresa pode ter os riscos e benefícios. É necessário saber avaliar. Toda pessoa que tem por objetivo ter algum ganho financeiro, iniciar seu próprio negócio, ele está sujeito ao risco. E o risco, as pessoas associam a coisa ruim, mas não é. Porque o que você precisa ter é o controle do risco. E esse controle do risco você faz tendo o controle sobre o negócio que você quer iniciar. É isso aí, é preciso ficar atento, fazer o dever de casa. Planejamento é a palavra-chave para evitar que empresas abertas venham a fechar. Por falar em empresas e fechamento, a pandemia afetou negativamente as atividades de quase 63% das empresas que, funcionaram na segunda quinzena de junho, ou seja, voltaram aí depois da pandemia, mas foram afetadas. O impacto foi, inclusive, maior em empresas de pequeno porte, como a gente vai ver agora na reportagem. Esse salão de beleza fechou no início da pandemia em março e só reabriu após o lockdown. Ou seja, por cerca de 2 meses, permaneceu com as atividades suspensas. Como nós somos profissionais autônomos e a gente faz por produção, houve uma queda um pouco nessa questão da contabilidade. A pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas empresas mostrou de que maneira a doença afetou diretamente os negócios no Brasil, na região Nordeste e até no Maranhão. O impacto foi maior nas empresas de pequeno porte, com até 49 funcionários. 62,7% dos empreendedores perceberam os efeitos negativos. As que não estavam inseridas nas plataformas digitais também contabilizaram prejuízos. As grandes empresas, as empresas de maior porte, que têm mais investimento feito, elas já estavam no ambiente digital quando a crise da pandemia começou. E os pequenos, como têm realmente menos investimento e às vezes até dificuldade de ter pessoas capacitadas para isso nas suas empresas, né, acabaram por ter digamos assim, muito mais dificuldade, né, ou levaram mais tempo para adaptar. Por regiões, os efeitos mais negativos foram sentidos por 72% das empresas da região Nordeste, 65% no Sudeste e 63% no Centro-Oeste. Para auxiliar micro e pequenos empreendedores nesse momento de crise, é que o Sebrae ampliou o serviço Fale com o Especialista, em que o interessado é orientado sobre como direcionar o negócio dele em plena pandemia. O melhor caminho para o empresário hoje buscar o Sebrae começa pelo canal digital. Ele pode nos acessar via o portal do Sebrae, via as plataformas digital. E se em último caso ele achar que o digital ele ainda tem alguma dificuldade para fazer o acesso ao Sebrae, ele pode se dirigir, no caso de São Luís principalmente, né? Ele liga para o Sebrae através do nosso 0800
e faz o agendamento e vai até o Sebrae ser atendido por um dos nossos especialistas. Seguindo todos os protocolos de segurança recomendados, o salão vem tentando atender a demanda de clientes, que aos poucos vem novamente crescendo. Em se tratando de quarentena, né, e da situação de lockdown, do Covid em si, para a gente foi uma surpresa. Estamos trabalhando bem. Mandar um abraço para o pessoal que acompanha a gente nas nossas plataformas digitais. A Lara Juca, Raina Souza e a Joana Medeiros com a gente aqui pelo Facebook. E a gente agradece a participação. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, registrar, depois, no começo do próximo bloco, outras pessoas que estão com a gente interagindo também. São 7 horas e mais 15 minutos, não perca a hora 7h15. Um incêndio destruiu a casa de uma família em Caxias. Nós vamos ver agora os detalhes na reportagem de Franciane Araújo. As marcas do incêndio ainda estão por todo lugar. O fogo destruiu tudo que o Emílio e a família tinham. As chamas consumiram as paredes, os móveis e eletrodomésticos. Ninguém se feriu, mas ficaram as lembranças do momento exato em que tudo aconteceu. Quando eu cheguei do serviço, meu pai estava com dor de dente, aí ele tomou um comprimido e foi deitar. Aí eu fui lavar minha roupa. Aí quando eu venho do banheiro, a casa já estava pegando fogo já. Aí foi só chamar ele estava até dormindo. Chamei ele avexado, que era pra gente tirar o que dava para tirar. Aí o fogo queimou foi tudo. É neste abrigo improvisado que a família faz as poucas refeições que pode. O espaço é pequeno, por isso apenas o pai e os filhos puderam ficar aqui. A mãe e mais 2 crianças tiveram que ir para a casa de parentes. É neste outro abrigo improvisado que eles estão dormindo. Sem muita opção, a família sobrevive como pode. Só uma geladeira, 2 colchão e o guarda-roupa, que tinha uma roupa e só. Contam agora somente com a solidariedade da população. Quem quiser fazer doações pode ir até este local onde eles ainda permanecem. Bairro Fumo Verde, sem número, às margens da MA 034. De alimento, roupa, calçada, quem puder ajudar, nós só tem que agradecer mesmo. Abaixar a cabeça não erguer mais ainda. Tem que baixar a cabeça não. E olha, você que está aí em Caxias, você que está próximo aí, vale a pena ajudar essa família. Você viu a situação aí? Lamentável, né? Lamentável sobre todos os aspectos. Então, assim, solidariedade acima de tudo, né? Dividir com o outro aquilo que você tem, se colocar no lugar do outro. Então, a gente faz o apelo aqui também para que as pessoas possam ajudar na reportagem. A TV Sinal Verde mostrou aí, portanto, a reportagem e a gente fica aqui solidário também à família, ao que aconteceu e pede que a comunidade participe aí também doando, fazendo as doações, tá certo? E a gente vai mostrar e vai dar resposta aqui também e aquele gesto que a gente sabe que de solidariedade, né, que é extremamente importante, para você se sentir tocado aí com essa reportagem, participe aí dessa corrente do bem. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, confira agora o nosso giro de notícias. No primeiro semestre de 2020, marcado fortemente pela pandemia do coronavírus, o Maranhão foi o estado do Nordeste que mais conseguiu preservar o emprego com carteira assinada. De acordo com dados do governo federal, o Maranhão criou 3.907 empregos em junho. No Nordeste, o segundo lugar ficou com o Rio Grande do Norte, com menos da metade do resultado maranhense, 1.746 novas vagas formais. Tanto em junho como na primeira metade do ano, o Maranhão liderou o desempenho na região nordestina. Diante da alta demanda de adesão ao Programa de Recuperação de Créditos da Secretaria da Fazenda do município de São Luís, o prazo para negociação foi prorrogado até o dia 31 de agosto. O programa oferece descontos de 100% nos juros e multas de débitos com o fisco municipal e descontos graduais a quem optar pelo parcelamento. Este ano, a adesão ao programa é digital e pode ser negociada no portal www.cenfaz.sãoluís.ma.gov.br. O Maranhão iniciou a aplicação das vacinas contra a meningite, que entrou este ano no calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde. O estado recebeu quase 120 mil doses da vacina. A imunização é contra os 4 subtipos da doença, de forma conjugada, e está sendo executada pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com os 217 municípios maranhenses. Fazem parte do público-alvo adolescentes com idade de 11 e 12 anos. O Instituto Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Ensino, divulgou edital complementar de convocação para manifestação eletrônica de interesse às vagas não ocupadas na chamada regular do SISU 2022 para os candidatos constantes na lista de espera.
A manifestação eletrônica de interesse deve ser realizada pelos candidatos entre os dias 3 e 5 de agosto em formulário a ser disponibilizado no site do IFMA. As matrículas dos candidatos convocados na primeira lista de classificados está prevista para os dias 10 a 12 de agosto. Só um lembrete para você que assistiu ainda há pouco a reportagem aqui sobre aquela família passando dificuldade que você viu. Você pode direcionar aí os donativos para a TV Sinal Verde em Caxias, tá bom? Pode levar lá uma cesta básica, o que você achar que deve, roupa, inclusive, você vê a situação que está a família. Então, você vai lá na TV Sinal Verde, leva então a sua doação que com certeza vai ser entregue, tá certo? No próximo bloco, as mudanças no trânsito no anel viário aqui em São Luís, e a gente vai falar ao vivo de lá. E mais, tranquilidade sim na península, mas aglomeração na Praia do Meio. Assunto para Silvan Alves daqui a pouco, depois do intervalo. São 7h20 agora e a gente volta já. São 7 horas e mais 23 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na TV Difusora. A semana está começando, aquilo que eu falo. É hora de se encher de esperança, levantar a cabeça e seguir em frente. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá. Tempo de pandemia sim, mas a gente tem que resistir. Vamos em frente. Muita saúde, muita paz para você que nos acompanha em todo o estado. E aqui na capital também, em São Luís, né? Muita gente já chegando para trabalhar e já ligando a televisão, acompanhando a Difusora. Nas plataformas digitais, compartilhe com os amigos aí. Estamos lá no Facebook e no Instagram também. Olha, as mudanças no trânsito aqui no anel viário. A gente vai mostrar para você agora que mudanças são essas, são mudanças significativas. A gente vai ver primeiro a reportagem, depois a gente fala ao vivo de lá. Olha só, mudanças no anel viário aqui na capital, as mudanças já começaram nesse fim de semana. As alterações começaram desde as 6 horas da manhã deste sábado. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes permaneceram no local para orientar os motoristas. A mudança consiste no fechamento da rotatória no anel viário. Quem vem do sentido terminal da Praia Grande, Fonte do Bispo, segue para fazer o contorno na Avenida Vitorino Freire, para depois retornar para a Rua das Cajazeiras. Quem vem da barragem do Bacanga para a Fonte do Bispo segue direto para a Rua das Cajazeiras ou pega o desvio para seguir sentido terminal. Já quem sai do Mercado Central pode seguir direto para a Avenida Beira-Mar ou Rua das Cajazeiras. As mudanças foram adotadas por conta das obras de urbanização da Fonte do Bispo e Anel Viário. A ação inclui a eliminação da atual rotatória, com a implantação de novas alças de fluxo de veículos, além de alterar a estrutura de paradas de ônibus e outros veículos de transporte. O projeto também prevê outras intervenções em toda a região. Essa área aqui estava precisando mesmo de um serviço? Rapaz, precisando de muito. Em função dos trabalhos, todas as atividades da área estão sendo transferidas para as imediações, de forma provisória. Mudança já aguardada, vai ficar bom aquele trecho ali. O pessoal já esperava essa mudança significativa, inclusive a urbanização dessa área, que é uma área bastante frequentada, né? Você vê que dali tem os carrinhos, tem o pessoal que parte para o ferryboat, enfim, a circulação muito grande de pessoas nessa área da cidade. Nós vamos para lá agora ao vivo com a Nice Ribeiro, porque as pessoas ainda estão se adaptando, claro, a essa mudança que aconteceu no fim de semana. Não é isso, Nice? É preciso ficar atento. Então, Adalberto, hoje é o primeiro dia útil, né, desde a interdição, já que essa interdição ela aconteceu no sábado, desde as primeiras horas do dia, e hoje a gente já tem um volume alto de veículos, né, o engarrafamento também, claro, por conta da obra, toda a obra acaba causando transtornos, né, e a gente vai mostrar que o engarrafamento ele acontece principalmente aqui dessa área de quem vem lá da Areinha e também da área Itaquibacanga, para pegar aqui a rotatória. A gente acompanhou na reportagem que essa rotatória ela vai ser eliminada, né? Então, toda essa área aqui já está interditada, toda a rotatória, né, já foi interditada para poder começar as obras e aí o trânsito está sendo desviado aqui por uma das plataformas, saindo por trás do anel viário para poder pegar a Cajazeiras. Então, todo mundo que vem aqui do terminal da Praia Grande e que vem também da área Itaquibacanga para subir para Cajazeiras acaba tendo que fazer esse desvio e por isso, claro, o trânsito ele está um pouco mais delicado. Os agentes da SMTT, né, da Secretaria Municipal de Transportes, eles estão aqui no sentido de organizar, tentar amenizar os impactos então desse trânsito. A gente lembra que essa é uma interdição temporária, já que é somente enquanto acontece essa obra aqui de urbanização, tanto da Fonte do Bispo quanto de toda essa região aqui do anel viário, além da eliminação
da rotatória. Adalberto, a situação aqui então é essa, o trânsito bastante delicado, até porque também nessas primeiras horas, né, tá todo mundo saindo de casa para ir para o trabalho e aí a gente acaba encontrando um volume muito maior de veículos. Adalberto? Nisso, a gente está vendo aqui nas imagens realmente a lentidão no trânsito, os agentes da SMTT estão aí orientando as pessoas. É aquela história, né, gente? É igual reforma quando a gente faz na casa da gente. É complicado, mas depois fica tão bom, não é? Então a gente está aqui agora pedindo a colaboração dos motoristas também, mais paciência. E a gente vai acompanhar durante o dia como é que foi essa mudança aqui lá no anel viário. Isso traz impacto, inclusive, naquela rotatória ali do Bacanga, aquela área Itaquibacanga, que você sabe que tem a rotatória, o anel viário é enorme, né? Tem o bairro da Areinha também. Então, essa mudança no trânsito aqui, na subida das Cajazeiras, traz impacto também em outros pontos da cidade, em outros pontos ali, como por exemplo, aquela rotatória da área Itaquibacanga. Você vê as imagens do trânsito, o trânsito mais lento nesse ponto. Se você puder evitar, ótimo. Se não puder evitar, paciência é a palavra de ordem, porque as coisas estão mudando por lá, vão mudar para melhor, mas claro que tem aí esse período de adaptação diante dessa mudança que eu repito, começou ontem lá no anel viário, tá bom? Você ligado com a gente, ligado aqui na TV Difusora nessa manhã, a gente só agradece, obrigado demais aí pela sua audiência, você que nos acompanha aqui na TV Difusora. A gente agradece você que está na capital, você que está no interior do estado também. A gente vai voltar a falar de um assunto agora que a gente já falou antes aqui, mas esse foi o primeiro final de semana lá no posto A da Península, você lembra? Houve uma intervenção por lá da Vigilância Sanitária, também do Ministério Público, pois é. E aí o final de semana, o primeiro foi tranquilo. A gente vai ver na reportagem do Hugo Viegas como é que foi. O domingo foi de movimentação bem mais tranquila na Península da Ponta da Areia. Situação bem diferente da registrada no fim de semana anterior, com aglomerações. Após denúncias e uma série de vídeos que começaram a circular na internet, o local foi interditado pela Vigilância Sanitária no começo da semana passada. O Ministério Público também entrou no caso. Uma pessoa chegou a ser autuada. O Ministério Público cobrou esclarecimentos da empresa proprietária das barracas e notificou um empresário por comentários que viralizaram negativamente na internet. Josi é moradora da região e frequenta bastante a área. Para a empresária, toda a polêmica causada é desnecessária. Totalmente desnecessário. Acho que São Luís tem muitos espaços públicos bons para a gente frequentar e a gente só tem que aprender agora a dar valor para o que a gente tem. Com pouco movimento, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes fiscalizaram o trânsito na região. Equipes da Prefeitura também orientaram frequentadores na faixa de areia. Silmar também não se incomodou com a movimentação, que, segundo ele, começou logo após o relaxamento de medidas de controle da Covid-19. Porque o povo preso em casa, quando começaram a liberar depois da pandemia, encontrou esse espaço, que é um espaço muito privilegiado, e resolveram então se colocar aqui nesse cantinho ao lado dos restaurantes. Eu acho que o motivo dessa confusão toda está no poder econômico, né? Isso veio afetar o movimento dos restaurantes, trazendo pessoas que precisam ganhar alguma coisa com essa comercialização indevida aqui nesse local. Vamos falar de segurança aqui no Bom Dia. A gente começa falando, inclusive, dessa questão aí, Silvan, relacionada às praias. A gente teve uma tranquilidade aí nesse setor da Península, aí na Ponta da Areia. Mas em outro ponto da cidade, aglomeração, que ponto foi esse? Foi na Praia do Meio, né, onde, infelizmente, no final do dia de domingo, já começo de noite, né, se vê a aglomeração aí, muita gente. Inclusive, a poluição sonora é tão grande que não dá para você perceber qual é a música que está tocando, porque são vários paredões, vários carros com som, né? E aí fica difícil saber qual é realmente a música que está tocando em meio a essa aglomeração aí. Impressionante, hein? Em pleno tempo de pandemia, não é? Você vê que não tem distanciamento, não tem máscara, enfim, não tem nada dentro daquelas medidas. A Lua lá dá com testemunha lá no início da noite e o pessoal lá aglomerado, essa área do município de São José de Ribamar, né? Lembrando que a Prefeitura fez umas restrições também, inclusive com bloqueio aí na descida da Praia do Meio, né? Para evitar esse tipo de aglomeração. Depois houve a flexibilização, né? E aí, infelizmente, a fiscalização não existe, não tinha ninguém lá para fiscalizar e, infelizmente, as pessoas se aglomeraram, o que é um risco muito grande, né?
acompanhava ainda há pouco a avaliação do técnico, né, dizendo, viu, né? Que há um risco, né, da retomada da contaminação pela pandemia, e aí você vê um monte de jovens, um monte de pessoas dessas aí se expondo ao risco e também colocando em risco a vida de outrem, como as pessoas, os idosos em casa, né? A pessoa vai, se contamina, vai para casa e aí dissemina também, né, a contaminação das pessoas que estão em casa. Silvão, você foi um dos primeiros aqui do Bandeira 2 a falar sobre essa aglomeração aí. A gente falou daquela época dos postos, você lembra? Sim, sim. E aí houve aquela ação nos postos. Depois a gente falou lá sobre o posto A na Península. Sim, houve uma outra também. ação lá. E a gente espera que agora aconteça também, né? Que durante aconteça. o dia de hoje alguém se manifeste sobre um assunto, porque assim, antes tarde do que nunca, né? E essa aí é uma área que abrange, uma área da União, abrange o Ministério Público Federal, né, que se pronunciou no caso aqui da Península, porque lá também é uma área do Ministério Público Federal, então se espera, né, que a Procuradoria-Geral da União, assim como também a Procuradoria, a Promotoria, né, também federal, se manifeste a respeito dessa aglomeração lá na Praia do Meio. Silvão, 2 pessoas infelizmente foram mortas a tiros e inclusive 7 ficaram feridas durante um ataque feito por cerca de 8 homens armados e encapuzados. Isso foi aonde, hein, Silvão? Isso foi lá no povoado Piranhas, que fica na zona rural lá de Timon. A polícia está trabalhando, Adalberto, com a possibilidade de que essa execução ela possa ter sido executada a mando de uma facção criminosa, né? Foram 2 pessoas que morreram, a vítima, no caso, era um casal, casal de namorados. O Eduardo Valadão correu, que é o rapaz que foi baleado pelas costas, tentando escapar. Eles fizeram uma estratégia, os criminosos quando chegaram eram 8, 3 entraram já de armas em punho e foram atirando nas pessoas, lá é uma espécie de uma chácara, um sítio, e os outros ficaram na porta para evitar a fuga das pessoas. Tanto é que teve gente que pulou da ribanceira, porque é alto da margem até o rio, então muitas pessoas naquela ânsia de escapar, no desespero, pularam na ribanceira do rio. Tem, pelo menos até ontem, tinham 2 pessoas desaparecidas e os feridos foram todos atendidos lá no hospital de urgência lá no hospital de urgência lá de Teresina. A possibilidade é de que esse atentado aí, ele possa estar relacionado com as ameaças que vinham sendo feitas ao diretor da unidade prisional de Viana, né? E a moça que morreu, a Camila, era filha do diretor da unidade prisional de Viana. Inclusive circulam áudios na internet, onde ele está revoltado, dizendo que havia essa possibilidade dele ser penalizado por integrante de uma facção criminosa. Claro que tudo isso é o começo de uma investigação que começa agora a ser feita pela polícia para apurar e identificar, é lógico, os autores aí desses crimes. Mas os indícios são fortes nessa direção, né? Sim, Silvão, sim, os indícios são fortes. Um taxista morreu assassinado, foi aqui na capital? Exato. Um taxista, o Moisés, ele foi morto na madrugada de ontem, lá nas proximidades ali do condomínio Farol da Barra, que fica ali por trás do restaurante Panela de Minas, no Turu. Esse moço, ele pegou uma corrida com 3 indivíduos. Segundo as informações, essa corrida saiu ali do terminal, ali das proximidades do terminal da Coab, e quando chegou lá próximo, esse é o Spin que ele dirigia, quando chegou lá próximo desse Farol da Barra, os caras teriam anunciado o assalto. O Moisés, ele teria reagido, porque os moradores do condomínio escutaram sinais de grito, briga, não é? E aí, quando eles chegaram lá, ele já estava agonizando, ele foi atingido com vários golpes de faca, levaram o dinheiro do carro, levaram também o aparelho de telefone celular do pai de família. Ele, infelizmente, não resistiu, quando o socorro chegou, ele já estava em óbito, morreu dentro do carro. Lamentável, viu? Silvão, boa semana para você. Ok, boa semana para todos nós. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Silvão. São 7h36, gente. 7h36 é hora de conferir a previsão do tempo. Será que vai chover hoje? Hoje é segunda, começo de semana. Em São Luís, céu parcialmente nublado nessa manhã. A gente viu imagens há pouco, ao vivo, inclusive, com maré alta, né? Lá na Ponta da Areia. Céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva assim, mas uma chuva isolada. 25 é a mínima, 31 a máxima na capital de todos os maranhenses. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. 20 de mínima, 36 de máxima e a sensação térmica lá em cima. Em Caxias, região dos Cocais, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, viu? Por lá, 23 de mínima e 32 de máxima. 3 cidades a mais no nosso mapa. O Laboratório de Meteorologia da UEM é nosso parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Está aí preparando para você. Bacabal, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 23 de mínima e 32 de máxima. Vamos agora à previsão para Itapecuru Mirim. Por lá, 25 de mínima, 30 de máxima, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva também, lá em Itapecuru Mirim. Na região sul, em Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima 20 e a máxima é de
34 graus. Um abraço aos amigos em Balsas, acompanhando a nossa programação, acompanhando a TV Difusora. Olha, no próximo bloco tem os gols da Copa do Nordeste e também do Campeonato Maranhense de Futebol no nosso quadro de esporte, hein? Já, depois do intervalo. Tem ainda John Coutrinho e os bastidores da política. Se eu fosse você, não perderia não, hein? Fica ligado aí, são 7 horas e 37 minutos. A gente não demora, volta já. São 7 horas e 40 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Você vai participando lá nas nossas redes sociais, deixando o registro. Qual é o bairro que você está na capital? Qual é a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia, hein? O Centro Histórico da capital maranhense está recebendo um grande volume de investimentos do governo federal em parceria com a Prefeitura da capital. O fim de semana foi de vistoria no Largo do Carmo. A obra entrou na terceira fase de execução, chegando à Rua de Nazaré. Nesta etapa está sendo retirado o piso. Ao todo 120 metros, que será substituído por paralelepípedos. Em seguida, a obra avança para a Rua do Sol. Nós estamos trabalhando e podemos já antecipar que esta é uma das obras que nós vamos entregar no mês de setembro, que é o mês do aniversário da cidade. Esta é uma obra bastante importante, nós estamos em uma região histórica da cidade e vai ser um grande presente. Agora a certeza é que todas as outras obras nós estamos trabalhando para poder entregar neste segundo semestre. As obras foram vistoriadas neste último final de semana pela comitiva da Prefeitura de São Luís e IFAM. O superintendente do órgão destacou o processo de revitalização da área do Centro Histórico da capital em vários pontos. Nessa parceria juntamente com a Prefeitura, começamos pela Praça da Alegria, fomos para a Praça Deodoro, Praça do Panteão, descemos pela Rua Grande e agora chegamos aqui na Praça João Lisboa e no Largo do Carmo. E estamos também fazendo a inserção de uma nova praça, que é a Praça das Mercês, em frente ao Convento das Mercês. A previsão é que todo o complexo, aqui do Largo do Carmo, Praça João Lisboa, Rua de Nazaré, seja entregue no dia 8 de setembro, presenteando a população ludovicense e a cidade, justamente na data do aniversário de São Luís. Toda a parte de calçada está em andamento, toda a parte elétrica, toda a parte de retirada do piso, né? Então a gente está avançando na obra por partes, por etapas, e essa aqui é mais uma etapa para que a gente possa entregar essa obra no mês de setembro. O prefeito lembrou que mesmo com a reforma dos espaços públicos, é preciso ter controle neste momento de pandemia, como evitar aglomerações, e que a revitalização do Centro Histórico de São Luís é um legado que vai ficar para a população e estímulo ao turismo. Quando tudo isso passar, os turistas, as pessoas que moram aqui, com certeza terão espaços muito importantes para poder visitar e são verdadeiros cartões postais da nossa cidade. Começo a semana com o nosso colunista de política, John Coutrinho, falando da política nacional. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Tudo azul? Tudo azul. Tudo azul, vamos lá. Esperamos que a semana seja assim, né? O presidente Jair Bolsonaro confirmou um aval para o Guedes discutir um novo imposto. Aí o tempo fica nublado, fica azul não, fica complicado porque as pessoas não aguentam mais, né? Já chega, né, Adalberto? Chega de tanto imposto. O presidente aí no final de semana deu uma declaração, vem repercutindo bastante sobre essa criação do novo imposto, né? O Guedes fala que não é uma nova CPMF, mas independente do nome será um novo imposto e aumenta a carga tributária. Isso pode ser CPMF, qualquer nome, aumentará a carga tributária. O que o presidente dá como condicionante? Coloca como condicionante para a criação desse imposto, já que ele deu, né, o aval para o ministro da Economia, Paulo Guedes, propor essa criação desse novo imposto. Condicionante, por exemplo, de houve uma compensação. Como assim, mais ou menos? Você, por exemplo, Adalberto, aí diminuir, fazer a desoneração da folha de pagamento, por exemplo, a possibilidade. A questão do tirar o IPI, mexer no imposto de renda, são as alternativas que o presidente deu aí para compensar essa criação do novo imposto, que seria um imposto de transação digital, nas palavras do Paulo Guedes. Bom, isso aí o próprio presidente da Câmara, Adalberto, já se pronunciou e disse que, tanto na semana passada quanto no próprio final de semana agora também sobre isso. Mais uma vez, rechaçou e ele afirma que isso, independente de haver compensação, né, de exonerar a folha de pagamento ou mexer no imposto de renda ou no IPI, mas não tem como fazer um cálculo exato de que não haverá aumento de carga tributária. Isso que é um cálculo muito complexo,
e muitas das vezes não é possível prever. De certa forma, ele disse que haverá também um impacto, de qualquer forma, negativo na economia. Então, esse imposto dá a entender hoje, ainda mais ano eleitoral, que não passa ali na Câmara. Né? É muito difícil, por exemplo, você colocar isso no meio do ano eleitoral, em novembro, vai acontecer as eleições, você propor aumento de imposto no país. Muitos deputados aí, podem até ser, muitos serão candidatos a prefeito, ou apoiarão alguns candidatos, e com certeza isso será muito ruim, já que o Brasil tem uma alta carga tributária, e aumentar o imposto nesse ano, num ano tão difícil, Adalberto, num ano tão complicado, para você ter uma ideia, cálculos que saíram recentemente, saíram hoje, na verdade, foram publicados, queda de arrecadação nos estados de 16 bilhões de reais, ou seja, os estados perderam 16 bilhões de arrecadação, em torno de 6%, comparado com o ano passado, no primeiro trimestre. Então, é claro que o Brasil enfrenta uma crise, é muito difícil. A pauta da reforma tributária é importante, sem dúvida nenhuma, mas não como estão querendo criar, né, já há proposta de unificação de alguns impostos, mas a criação de um novo não é bom nesse momento. Ô John, o Partido dos Trabalhadores mandou cancelar a reunião que definiria o apoio a Rubem Júnior. Explica para nós. Estava tudo certo, Adalberto, tudo certinho, né? Tudo combinado, mas a direção nacional do PT, a presidente nacional Gleisi Hoffmann, pediu para o partido aqui em São Luís cancelar esse encontro que definiria apoio à pré-candidatura do deputado Rubem Júnior do PCdoB. Por que isso? Porque ainda faltam alguns ajustes entre PT e PCdoB a nível nacional. Por exemplo, o PT coloca na mesa, pede que o PCdoB apoie as candidaturas do PT a prefeito nas cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro. Ou seja, uma contrapartida, na verdade, né? Isso, claro, envolve várias capitais, como também São Luís. É certo que o PT apoiará o Rubens, mas o PT também quer uma contrapartida. E essa contrapartida inclui pelo menos 2 capitais, que seria aí Fortaleza e Rio de Janeiro, como nós citamos, para o PCdoB apoiar o PT. Então, o que acontece, Adalberto? Nessa semana, na quinta-feira, a direção nacional do PT se reúne, e vai definir como será esse encontro aqui em São Luís, em que o partido aí, o diretório municipal deve se reunir e marchar, né, definir esse apoio ao Rubem Júnior. Por outro lado, quem entra na briga também já é o PSB, ou seja, com a indefinição por enquanto do PT, o PSB entra na briga para ter o apoio do PT aqui em São Luís, com a candidatura do Bira do Pindaré, que é do PSB. E o PSB, por exemplo, pode até, o PT e o PSB podem até também fazer, né, acordos em outras capitais, como Aracaju e Salvador também estão dialogando em relação a isso, nessas outras 2 capitais, e isso pode incluir São Luís. Então, são os partidos se movimentando, Adalberto, aí, e claro, tudo depende das costuras nacionais. Não adianta você aqui definir algo, mas enquanto os partidos a nível nacional não se entendem, né? Não estiverem ajustados, combinados. Então, a própria legislação eleitoral trata do assunto, a gente ouviu um especialista sobre isso, desde o processo da convenção. É obrigatório seguir a determinação, a diretriz do nacional. Perfeito, exatamente. Que pode, inclusive, ter o efeito de anular, por exemplo, as convenções. Pode, com certeza. O próprio PT é mestre nisso, o PT já veio intervenção, né? Quem não lembra aí da eleição do governador Flávio Dino, quando o PT aqui a nível local fez o encontro, de repente, por uma articulação do MDB, do ex-senador José Sarney, tirou o partido para apoiar a Rosana Sarney. Quem não lembra disso? Então, normalmente acontece esse tipo de coisa. Então, por isso que você não deve tomar uma decisão isolada, né, os partidos, porque é nacional que decide. Isso já aconteceu estamos aqui com o PT e com outros partidos também, e não seria diferente agora, claro, se houvesse essa desobediência às determinações nacionais. Mas Adalberto aí, mas eu acho que até o próximo final de semana eles já devem aí acertar tudinho, né? Acertar aí, combinar PT e PCdoB, que são partidos alinhadíssimos. A tendência é que caminhem juntos aqui. O PCdoB sempre apoiou as candidaturas presidenciais do PT. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política. Da política a gente vira a chave e vai para o futebol.
Vamos falar de futebol, porque, olha, nesse final de semana a TV Difusora transmitiu ao vivo um jogão de bola entre Ceará e Bahia. O jogo, no primeiro tempo, preso ali, né? Mas no segundo tempo, deslanchou. O Ceará deu um passo importante para a conquista do seu segundo título da Copa do Nordeste. O time venceu o Bahia no sábado e na terça-feira, amanhã, portanto, volta a enfrentar a equipe baiana com vantagem na grande decisão. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes e poucas jogadas de ataque. Os gols aconteceram em falhas no setor defensivo e foi o Bahia que saiu na frente nesse lance que Fabinho errou na saída de bola e Fernandão recebeu para fazer Bahia 1-0. Rapidamente o Ceará empatou. Fernando Sobral aproveitou a falha de Capixaba e Anderson para deixar tudo igual. A virada cearense veio no segundo tempo. Aproveitando o cruzamento da direita, Kleber fez de cabeça. O terceiro gol só foi confirmado pelo VAR. Matheus Gonçalves ampliou para o Vozão. Na terça, o Ceará pode até perder por um gol de diferença para ficar com o título. Se a diferença for de 2, a decisão vai para os pênaltis. Um jogão, importante jogo entre Ceará e Bahia, decisão. Amanhã, mais um grande confronto. A fatura não está liquidada, não. O Ceará tem a vantagem aí. Ceará e Bahia voltam a se enfrentar. Amanhã às 9h30 da noite, transmissão aqui direto do estádio Pituaçu em Salvador, às 9h15. As duas equipes lutam aí pelo segundo título da Copa do Nordeste. Há 5 anos, em 2015, o título ficou com o Ceará, exatamente em cima do Bahia, invicto e com a mesma campanha que fez nas fases anteriores. Bom, agora nós vamos falar de Campeonato Maranhense, gente, porque 2 partidas aconteceram no sábado. Em uma delas, o Sampaio bateu o Imperatriz. Vamos ver. 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19. Depois dos primeiros minutos de bola rolando pelo meio do campo, o Imperatriz foi o primeiro a puxar o ataque. O Sampaio Corrêa logo buscou abrir o caminho, mas as jogadas pararam na defesa do Imperatriz. O Imperatriz quase marca neste chute de Hudson. Defesa do goleiro João Gabriel. O Sampaio insistia, mas não conseguia furar o bloqueio. O primeiro tempo terminou em 0-0. As duas equipes até criaram boas oportunidades, principalmente nos minutos finais. Talvez faltou aquele empurrão do torcedor, que agora não pode estar presente no estádio. Sem gols nos primeiros 45 minutos, destaque foi para a gritaria dos jogadores dentro das 4 linhas. No segundo tempo não teve muita conversa não. O Imperatriz foi para cima logo no início, mas foi o Sampaio quem balançou a rede. Ronei recebeu a bola que veio no cruzamento pela grande área, quase na marca do pênalti e bateu forte, sem chances para o goleiro Jairo. Sampaio 1-0. Aí o Imperatriz começou a correr atrás do prejuízo. Teve várias chances, mas não soube aproveitar. Mas o Sampaio Corrêa havia encontrado o ritmo de jogo e estava firme na partida. E apesar de não ampliar o placar, segurou o resultado e saiu da 4ª rodada com uma vitória, fora de casa. Foi um jogo, eu diria, sofrível, né? O Sampaio ganhou, teve 2 chances, 3, o Imperatriz também teve, né? E eu tenho certeza que ambas as equipes vão crescer ao longo do ano. Dizer que o Campeonato Maranhense terá decidido, nós vamos jogar com Juventude. O Imperatriz se classifica direto, não sei se classifica direto, são só 2, né? É difícil, mas dá para se classificar. E quem se complicou foi o Maranhão, porque perdeu lá e vai para a última rodada tendo que ganhar o moto. Na outra partida do sábado, o Juventude venceu o Maranhão Atlético Clube por 2-0 e deixou o quadricolor perto do rebaixamento. Vamos ver as imagens? Os gols do time do São Mateus foram marcados por Márcio Diogo e também pelo Potiguar. Gols importantes para a equipe lá de São Mateus. E com a vitória, o Juventude foi a 12 pontos e alcançou a 2ª colocação no Campeonato Maranhense. Com apenas 5 pontos, o MAC é o 6º e corre sérios riscos de rebaixamento. Depois desse resultado aí, você vê o outro gol, depois desse resultado lá em São Mateus. Aí, portanto, comemoração dos jogadores do Juventude aí, né, que venceu o Maranhão Atlético Clube. Amanhã serão conhecidos os times que serão rebaixados e os que avançam direto às semifinais. Portanto, a rodada de amanhã é extremamente importante e a gente vai acompanhar também, trazer os gols para você ligado com a gente. Bom, agora é hora de conferir os jogos de amanhã, exatamente desta terça-feira, pela 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. Todos os jogos serão às 3h30 da tarde. Vamos ver como é que fica? Olha aí, ó.
No estádio Castelão, o Maranhão Atlético Clube enfrenta o Moto. No estádio Leandro Cláudio da Silva, o Cordino pega o São José de Ribamar. O Juventude enfrenta o Maranhão Atlético Clube no Marcos Pinheiro Neto e o Imperatriz pega o Pinheiro no estádio Frei Epifânio. Portanto, esses são os jogos de amanhã pelo Campeonato Maranhense de Futebol, rodada decisiva. 7ª e última rodada serão conhecidos os rebaixados e também as equipes que avançam na competição. Parabéns aos times que disputam o nosso campeonato. Voltaram aí, essa rodada que você viu do Sampaio foi a 4ª rodada. Enfim, agora todo mundo nivelado na 7ª rodada. Por isso, os jogos serão todos disputados no mesmo horário. E a gente vai ficar acompanhando e amanhã trazer os gols para você. Trazendo o caso na quarta-feira, já que o jogo, aliás, será exatamente amanhã. Amanhã, 9h15, lembrando, tem Copa do Nordeste final entre Ceará e Bahia. Acontece hoje uma live solidária em prol de 2 importantes obras sociais do nosso estado. Estou falando do Lar de José e do Pouso Obras Sociais. A live acontece, como você vê aí no cartaz, 8 da noite no canal do YouTube da cantora Maria Clara, que organizou aí esse evento. Terá a participação das cantoras Flávia Bittencourt, Anastácia Lia e Sandra Duailib. Está aí uma ótima oportunidade para você ficar em casa à noite, ouvindo uma boa música e contribuir com projetos, com trabalhos extremamente importantes, 2 importantes entidades sociais. 7h56. Igrejas católicas de Imperatriz voltaram a receber fiéis para missas presenciais, mas algumas restrições seguem mantidas. A presença, por exemplo, de idosos e crianças ainda não será permitida. Os fiéis aguardaram ansiosos por esse momento. Hoje nós temos essa alegria de estarmos aqui juntos para celebrarmos a palavra de Deus. Os templos católicos ligados à arquidiocese já estão autorizados a celebrar liturgias e cerimônias com a presença de fiéis desde a última sexta-feira, mediante a adoção de normas de segurança. O povo de Deus que estava com saudade de alimentar a sua fé pela palavra, pela Eucaristia, e nós, enquanto padres da nossa diocese de Imperatriz, também estamos com saudade de ver o povo. E claramente com todas as normas de higiene. Distanciamento de 2 metros entre as pessoas, maior espaçamento entre os bancos e cadeiras, obrigatoriedade do uso de máscaras por todos no interior das igrejas, disponibilidade de álcool em gel na entrada e saída, higienização constante de objetos essenciais às celebrações dos bancos e de cadeiras de cada ambiente são algumas das novas exigências. As celebrações também devem ser mais breves e as igrejas terão público reduzido. Por hora, as missas com a presença dos fiéis vão ser realizadas na igreja matriz de cada paróquia. Aqui na Catedral de Fátima, por exemplo, onde em tempo normal eram cerca de 700 pessoas por missa, agora apenas 126 fiéis vão poder participar das celebrações. Obedecendo todas as normas sanitárias, todo o protocolo de distanciamento, de aferição de temperatura, de distanciamento das pessoas durante a participação na missa. Todo cuidado, né? Voltando seguindo o protocolo sanitário. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no nosso portal MA10. Bom começo de semana para você, com muita saúde, com muita paz. Continue participando aqui nas nossas plataformas digitais do nosso Bom Dia, hein? Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Tchau, tchau, até amanhã.